Fala pessoal, bom dia. Deixa eu ver se estou compartilhando a tela com vocês. Mais um vídeo aqui para a gente tratar a respeito de jurisprudência, no caso aqui o recurso especial número 2052228 do Distrito Federal. Um recurso julgado há pouco tempo, bem recente, pelo STJ, e que trata, pessoal, especificamente sobre a responsabilidade das instituições financeiras nos casos de fraude bancária. Então, se você é advogado, que já advoga há muito tempo, ou ainda que recém-formado, você provavelmente, se você atua no ramo do direito civil, no ramo do direito do consumidor como um todo, você vai, em algum momento, pegar a situação de um cliente que sofreu uma fraude bancária, tá? Seja em razão da contratação de um empréstimo que ele não solicitou, seja em razão de transferência de valores, né? Às vezes o cliente sofreu um assalto, foi furtado, e aí, de posse do telefone, os criminosos conseguem ali, né, por meio de técnicas, né, que eu também não tenho conhecimento, mas de alguma forma eles conseguem quebrar a criptografia, quebrar a senha do telefone, quebrar a senha do banco e fazer as movimentações bancárias como se fosse o próprio consumidor, né? Então, é uma decisão recente do STJ que trata sobre a responsabilidade dos bancos nas situações de fraudes bancárias, principalmente em razão de abertura de conta corrente, empréstimo não solicitado, transferência de valores e por aí vai, tá? Essa decisão, ao meu ver, pessoal, e aí eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, é uma decisão extremamente importante, porque ainda que ela não ponha um ponto final na questão, tá? Por não ser um precedente vinculante do STJ, sem dúvida alguma, ele vai servir para nortear muitas decisões dos tribunais inferiores, né? A gente, até antes dessa decisão, a gente estava tendo diversos julgados em sentidos totalmente díspares, né? Muitos deles, inclusive, sem proteger o consumidor, sendo muito favorável ao banco em algumas situações. Porque essas questões de fraudes bancárias, e aí volta para mim aqui, elas são muito delicadas porque você resolve um processo de fraude bancária no contexto probatório. No contexto probatório. Porque você tem que mostrar para o juiz que tudo aquilo que foi feito, de verdade, não foi feito. Aquela solicitação de abertura de conta num determinado banco, e aí geralmente bancos virtuais permitem uma maior facilidade na abertura dessa conta, que ela não foi feita por você. Que aquele empréstimo solicitado não foi solicitado por você. Que aquela transferência que aconteceu, ela não foi feita por você. E aí que mora justamente a dificuldade nesses tipos de ações. Porque os criminosos, uma vez que eles se valem, né, das documentações, que às vezes eles conseguem por técnicas de persuasão até da gente mesmo, né, principalmente idosos que são hipervulneráveis, dados nossos pessoais que infelizmente estão expostos aí na internet de alguma forma, de posse dessas informações e documentações, esses caras conseguem abrir conta em nosso nome, conseguem contratar empréstimo em nosso nome e às vezes até em situações mais fortes, né? Em situações de furto, em situações de roubo, de posse do telefone, os caras conseguem acabar com a nossa vida ali entrando nos aplicativos dos bancos. Então, aparentemente, existe uma situação de legalidade, de que de fato o empréstimo foi contratado por você, porque foi feito do teu telefone, foi feito às vezes usando a senha que você foi obrigado a fornecer para os bandidos, sabe? Então, assim, situações que a uma primeira vista parece legal, parece que foi feito de modo legal, dentro daquilo que de fato se espera. Então, o banco ele tem isso a favor dele, né? Então, cabe nesses processos de fraude bancária a gente bater muito forte nessa questão probatória, provando que não fomos nós que fizemos a contratação. Só que, claro, essa parte probatória ela é bem difícil, mas com essa decisão da STJ ela se torna um pouco mais
fácil, e aí eu vou explicar para vocês o porquê. Olha só, como que eu faço para poder ler jurisprudência? Tá? Como que eu faço? Estou compartilhando a tela com vocês? Estou, né? Beleza. Como que eu faço para ler jurisprudência? Você que é advogado recém-formado e não tem essa manha ainda, eu vou mostrar para você o seguinte de forma bem rápida, tá? Essa primeira parte dos julgados do STJ, normalmente aqui nós temos as qualificações das pessoas que fizeram parte, fazem parte do julgamento desse recurso especial, o ministro relator, o nome das partes e advogados, bem como o número do RESP que está sendo julgado. Logo embaixo você vai ter a ementa do recurso, que é como se fosse um resumo daquilo que foi definido no recurso. Um pouquinho mais embaixo aqui, perdão, só subindo, você vai ter o que ficou decidido, e nos casos aqui você vai perceber que existe a votação por unanimidade, ou seja, todos os ministros votaram em um mesmo sentido, no caso aqui nos termos do voto da ministra relatora Nancy Andrighi, tá? Um pouquinho mais abaixo, é natural que o ministro ou a ministra que ficou designada como relator desse recurso, ele faça um breve resumo, não do recurso, porque o resumo do recurso seria a ementa, tá bom? Aqui é um resumo do processo, ou seja, o que aconteceu desde o início, aqui com a ação, passando pela sentença, depois o acórdão de segunda instância e por aí vai. O que aconteceu para chegar até aqui, ó, no recurso especial? O que aconteceu? E aí o relator ele faz esse breve relatório. Mas isso, tá? E aí particularmente eu não me interessa. O que me interessa é aqui, ó. Então, olha que interessante. De 17 páginas, a gente já pulou 8. Fica muito mais fácil para ler, tá? Olha o que a ministra relatora Nancy Andrighi, e eu gosto muito dessa ministra, porque ela tem boas decisões, ela é didática, ela faz inclusive uma ordem lógica, cronológica, com a argumentação dos fatos de uma forma bem definida. E dá pra gente, cara, se basear muito por todos os argumentos que ela vem trazendo nessa petição, nessa decisão, para poder embasar petições iniciais nossas. Né? Se a gente tiver que distribuir uma inicial sobre fraude bancária, pô, você consegue, só com essa decisão, buscar muitos fundamentos doutrinários, fundamentos jurisprudenciais de outras decisões do próprio STJ ou de tribunais estaduais, disposições legislativas a respeito do tema. Tá? Então você consegue, basicamente, com uma única decisão da STJ, tirar argumentos jurídicos para poder embasar a sua petição numa situação de fraude bancária, se você vier a ter um cliente nesse sentido. Então, olha que interessante, você não faz nem muito esforço para ir atrás. A gente já consegue extrair de uma única petição, de uma única decisão da STJ, tudo que a gente de fato precisa. E aí a única coisa que você precisa fazer é a subsunção jurídica, né? Adequar os fatos ao direito e mostrar que a tua situação se enquadra perfeitamente naquilo que foi decidido pela STJ e por isso você quer que o julgamento se dê da mesma forma, né? O princípio de uniformidade da jurisprudência. Então, olha só, voltando aqui para a decisão, olha que interessante. O propósito recursal consiste em decidir se o banco, a instituição financeira, responde objetivamente pela falha na prestação de serviço bancário consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário. Então, é aquela situação clássica em que o cliente ele não solicitou a contratação do empréstimo. Essa solicitação ela foi feita por um falsário, por um criminoso, por um estelionatário. Tá? E mais ainda, não apenas definir se o banco tem responsabilidade nessas situações, definir também se o banco possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras, e é aqui que mora o segredo da parada, que destoam do perfil do consumidor. Isso aqui é algo, pessoal, que a gente até via, tá, em algumas decisões estaduais, mas não eram em todas. Né? Alguns tribunais estaduais adotavam esse caráter, né, do perfil do consumidor como um parâmetro, de modo que se aquele empréstimo ou aquela transferência bancária ela foi realizada de uma forma que
destoasse completamente do perfil daquele consumidor, então haveria ali um indício muito forte de se tratar de uma fraude. Porque pensa você, vamos supor, eu sou cliente do Banco Itaú já há 10 anos. Sou cliente do Banco Itaú já há 10 anos. Nunca solicitei empréstimo, nunca tive necessidade de solicitar empréstimo ao longo desses 10 anos. O banco identifica que houve a solicitação de um empréstimo de 50 mil reais por mim, porque, claro, os criminosos se passam pela gente. Solicitação de empréstimo de 50 mil reais. Essa decisão ela tem justamente esse caráter, definir quem tem responsabilidade. No caso aqui, o banco. O banco possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. É do meu perfil contratar empréstimo no Itaú? Não. Então, quando de uma hora para outra existe lá a solicitação de um empréstimo de 50 mil reais, o banco tem, a partir dessa decisão do STJ, o dever de identificar, verificar que aquele empréstimo solicitado está destoando completamente do meu perfil financeiro, do meu perfil bancário, e impedir essa movimentação financeira, e impedir a contratação deste empréstimo. Porque como é que os criminosos fazem, tá? Quando eles não convencem a pessoa, tá, a pegar aquele empréstimo e depois transferir para os criminosos, né? Às vezes, por exemplo, já peguei a situação de um cliente que ele tinha um sonho de adquirir a casa própria, ele foi até uma empresa, essa empresa inclusive já está baixada, porque é uma empresa fraudulenta, e eles disseram o seguinte, olha só, a gente até faz aqui o serviço, tá, de financiamento, mas você precisa adiantar uma parte do financiamento. E aí, como que você pode adiantar uma parte do financiamento? Pega o empréstimo do banco e aí eles vão creditar o valor e você me transfere esse montante. E aí o cliente fez justamente isso, contratou um empréstimo, esse empréstimo caiu na conta dele e ele transferiu o valor para os criminosos. Nunca o valor do financiamento foi dado, né? Foi oferecida uma carta de crédito na época. Essa carta de crédito nunca de fato foi validada. Os criminosos ficaram com o dinheiro do cliente. Mas normalmente não é assim que acontece. O que muitas vezes acontece são os criminosos abrirem uma conta corrente em nome do consumidor. E aí, a partir do momento que eles abrem essa conta corrente, eles solicitam o empréstimo, porque esse empréstimo ele é creditado. Uma vez que ele for creditado na conta, os criminosos têm acesso a esse dinheiro e fazem as transferências que eles bem entenderem. Então, olha o perigo, né? Se o cara tiver de posse do teu telefone, conseguir acessar a tua conta, naturalmente, dali ele já faz a solicitação do empréstimo, o dinheiro cai na conta e além do dinheiro que você já possuía, ele transfere também o valor do empréstimo. E aí você fica sem o dinheiro e ainda com a responsabilidade de pagar os valores mensais do empréstimo. Uma situação extremamente delicada. Por isso que essa decisão ela é extremamente importante para a gente analisar. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente já tem. 13 minutos. Tá. Essa decisão é extremamente importante vocês tomarem por base, deixa eu voltar aqui para a tela, e ler com bastante calma. Vocês vão perceber que a ministra Nancy Andrighi ela fala muito do dever de segurança do consumidor na prestação dos serviços pelas instituições financeiras, de modo que os serviços ofertados no mercado pelos bancos precisam atender a uma questão de segurança. E isso tem embasamento constitucional, e ela trata aqui o artigo 5º, 32 e o artigo 175 da Constituição, bem como o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, tratando que o respeito à dignidade, saúde e segurança dos consumidores como um direito básico, tá bom? E aí, naturalmente, ela desenvolve aqui a sua linha argumentativa, definindo, né, a responsabilidade dos fornecedores pelos defeitos relativos aos serviços que eles põem no mercado de consumo. Essa responsabilidade
sendo objetiva, ou seja, uma responsabilidade independentemente da existência de culpa, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui a letra para ficar melhor para vocês. E ela desenvolve toda a argumentação. É importante que vocês leiam isso aqui depois com calma, tá, pessoal? E essa parte é importante, ó. O serviço é considerado defeituoso quando ele não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Então é natural que quando você tenha uma conta junto a um banco, onde você guarda os valores que você recebe de salário, de pensão, de aposentadoria, enfim, que o banco vai guardar aqueles valores de modo seguro, de modo que você não perca aqueles valores. E quando essa segurança ela é afetada, no caso por um fraude, por um falsário, né, um criminoso, que consegue acessar a sua conta e fazer movimentações bancárias sem o seu consentimento, o Código de Defesa do Consumidor ele entende que, por violar o dever de segurança, esse serviço é considerado defeituoso. E por haver um defeito na prestação desse serviço, a responsabilidade do fornecedor, no caso das instituições financeiras, seria uma responsabilidade objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, tá? Independente da existência de culpa, independente se o banco teve culpa ou não naquela situação, tá? Só que melhor do que isso, pessoal, melhor do que isso, vai estar aqui, olha só. Vou descer um pouquinho, isso aqui é importante depois que vocês leiam com bastante calma, mas é isso aqui, ó. Item 7. Como consequência, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. É um dever da instituição financeira. Isso aqui é um parâmetro extremamente importante, tá? Pega isso aqui para você e usa como um argumento extremamente importante para você embasar as suas petições iniciais, para você embasar petições intercorrentes ao longo do processo, embasar uma réplica, até mesmo a interposição de um recurso, tá? É dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade, ou seja, se aquela transação que está sendo realizada, ela de fato é idônea, se ela está sendo de fato realizada pelo consumidor a partir da análise de parâmetros. E aí o próprio RESP, né, a própria ministra Nancy Andrighi, ela vai trazer para a gente situações dos quais os bancos poderiam se utilizar para poder verificar um possível índice de fraude. E aí olha o que ela fala, ó. A constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transação por meio de cartão de crédito, ao valor da compra efetuada. Olha que interessante. Vamos supor que eu tenha um cartão de crédito, mas de acordo com o meu perfil de consumidor, eu não faço compras acima de R$ 1.000. E aí, se de repente no meu cartão de crédito bate uma compra de R$ 8.000, ela é suspeita ou não é? Entendeu? E cabe a quem essa responsabilidade de verificar a regularidade e eventual idoneidade dessas transações? Ao banco. O banco tem capacidade de fazer isso, tem instrumentos para fazer isso. E de acordo com a STJ, a partir de agora tem o dever de fazer isso, sob pena de responsabilidade. Tá? Ó, mais ainda, onde eu posso constatar possíveis fraudes? Na frequência de utilização do montante disponível. Perfil de uso do correntista. O correntista não tem um perfil de quem pega empréstimo. Aquele consumidor não tem um perfil de que realiza transações acima de R$ 1.000. Se eu tenho uma transferência de Pix da minha conta para uma outra pessoa no valor de R$ 10.000, isso é suspeito ou não é? É. Cabe ao banco adotar mecanismos para impedir essas transações. Entre em contato com o consumidor,
solicita a ida dele até uma agência presencial para poder liberar esse valor, não interessa. O banco tem que criar mecanismos para poder validar de forma segura essas transações que destoarem do perfil do consumidor. Eu acho isso extremamente importante, tá? Extremamente importante, principalmente quando a gente está lidando com idosos. Idosos são consumidores hiper vulneráveis. São pessoas que a todo momento estão sendo vítimas de do que a gente chama, né, de engenharia social, ou seja, técnicas de persuasão utilizadas por criminosos para convencer uma determinada pessoa de que aquela situação é uma situação lícita. Então os caras se passam por funcionários de um banco, oferecendo cartão de crédito, oferecendo, sei lá, um refinanciamento, e aí enviam para você um link que de fato é igualzinho à página do banco e te fazem crer que aquilo se trata de algo realmente idôneo, quando na verdade não é, tá? A chamada engenharia social, inclusive, aqui eu vou compartilhar a tela com vocês de novo. A ministra fala, veja-se que nas fraudes e nos golpes de engenharia social, que é essa engenharia onde ele tenta obter de você alguma coisa, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Ou seja, o que ela quer dizer aqui? Ela quer dizer para a gente o seguinte: normalmente, quando esses criminosos querem efetivar a contratação de um empréstimo ou a transferência de valores, né, da sua conta, quando eles conseguem ter acesso para uma outra pessoa, eles geralmente fazem isso numa sequência, num intervalo muito curto de tempo, porque eles querem o quanto antes tirar aquele dinheiro para poder depois não eventualmente não conseguir mais, tá? Fazem isso às vezes em diversas operações em sequência, porque se a pessoa tiver um limite de transferência, fazer 20 mil reais de uma só vez pode gerar suspeita. Então eles fazem várias transferências pequenininhas de 1.000, 1.500 para não gerar suspeita e conseguir transferir todos os valores. Ou quando eles fazem de uma só vez, ó, em valores elevados. Então tudo isso aqui é sinal de fraude. Olha lá, ó. Em razão dessa combinação, deixa eu voltar aqui na tela para vocês, acho que não estava. Em razão dessa combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem e devem ser identificadas pelos bancos. Os bancos, de acordo com essa decisão, têm o dever de identificar que aquela transação bancária está destoando do perfil do consumidor. Claro, se o consumidor tiver um perfil de que realmente é um cara que movimenta as contas bancárias de uma forma vultosa, né, que realiza empréstimos de modo frequente, aí de fato o banco não teria tanta assim responsabilidade, porque fica difícil saber, né, se de fato é a pessoa ou não. Mas a partir do momento que você tem a grande maioria, né, possui ali né, você está tratando aí de pessoas classe B, classe C, que não fazem grandes movimentações financeiras na conta, fazem a contratação de um empréstimo extremamente alto, ou fazem transferências em valores extremamente vultosos de uma hora para outra. Será que isso é, de fato, do costume, do perfil desse consumidor? Cabe ao banco, então, identificar e impedir essas transações. Tá? Se não somos nós que temos essa obrigação, é o banco. E nessa parte eu concordo totalmente com a decisão do STJ e acho que ela vem para ficar, graças a Deus. Tá? Então, olha que interessante. A vulnerabilidade do sistema bancário viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, acarreta falha na prestação do serviço. Então, olha que interessante. Né? Se cabe aos bancos identificar e impedir, quando ele não impede uma movimentação suspeita, a gente acaba entrando aqui, ó, na vulnerabilidade do sistema bancário. E se o sistema bancário está vulnerável, porque o criminoso conseguiu se passar pelo consumidor para poder fazer a contratação de um empréstimo não solicitado, para conseguir efetivar a transferência de valores altos, naturalmente essa vulnerabilidade importa em falha no dever de segurança, que é um dever que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Os fornecedores precisam ofertar produtos e serviços
que respeitem a dignidade, a saúde e a segurança dos consumidores, de modo que essa vulnerabilidade do sistema bancário implica em violação ao dever de segurança e, naturalmente, implica em uma falha na prestação do serviço bancário. E se ocorrer uma falha na prestação do serviço, a gente invoca a responsabilidade objetiva dos bancos, independente da existência de culpa, tá? Isso é extremamente importante. Vamos voltar aqui. Então, vocês já perceberam que isso aqui é uma decisão extremamente importante e que vocês podem e devem se utilizar desses argumentos para entrar com o processo, para poder entrar com o recurso. Porque ainda que você perca em primeira instância, saiba, lá em cima você consegue reverter. E aí você tem que mostrar isso para o cliente. Olha só, em instâncias ordinárias, tá? Infelizmente, a gente tem decisões no momento para todos os lados. Mas nós temos agora essa decisão lá da STJ, que diz que é dever do banco fazer toda essa análise, se estuda o perfil do consumidor, você é aqui um consumidor que nunca pegou empréstimo, então eu entendo que a gente consegue, com base nisso, provar que de fato houve aqui uma fraude nas suas contas e tudo mais. Pode ser que a gente perca o processo em primeira instância, porque o juiz vai entender que, né, não tendo um arcabouço probatório muito grande, ele dê lá a improcedência em favor do banco, porque há uma aparência, né, inicialmente de legalidade, de que o empréstimo foi solicitado por você e tudo mais. Mas saiba, lá no STJ eles estão julgando dessa forma. Se chegar lá, a gente pode conseguir reverter a situação. Então tem que ser bem honesto nessas horas com o cliente, porque são ações um pouco complexas, né, do ponto de vista probatório. Tá? A gente está tratando aqui de fraudes, geralmente fraudes dos quais os criminosos se passam perfeitamente pela gente, fornecendo os dados sensíveis, né, dados pessoais sensíveis, e às vezes fotos, né, tudo aquilo que possa de alguma forma vincular a gente. E aí, como é que a gente depois prova que não foi o cliente que fez aquilo? Né? Então, a parte probatória desses tipos de ações de fraude é, de fato, um pouco complexa. Mas essa decisão veio um pouco para acalmar nossos corações. E aí, olha que interessante, essa parte do item 11 que a ministra Nancy Andrighi bate. Olha, no ponto, não há que se argumentar que o desenvolvimento de mecanismos impeditivos de movimentações financeiras atípicas e que aparentem ilegalidade está desassociado da atividade bancária. Porque, inclusive, esse foi um argumento utilizado pelo banco na ação, talvez na apelação, na contestação. É o seguinte, ó, não cabe ao banco fazer ou criar mecanismos para impedir movimentações financeiras atípicas, porque isso está desassociado da atividade bancária. Não seria uma responsabilidade nossa. Mas o STJ decidiu e disse que é sim. É sim. Tanto é que somente as instituições financeiras possuem os meios adequados para recusar essas transações atípicas, uma vez que elas devem ser comparadas com o histórico do consumidor, no que tange a valores, frequência, objeto. Ou seja, o que está sendo feito aqui? É o empréstimo. Qual a frequência? Isso aqui foi feito mês passado, está sendo feito novamente? Qual o valor? Uma transferência aqui de altíssimos valores, um empréstimo de altíssimos valores? Qual o histórico de consumo desse cliente? Né? Ele tem costume de transferir valores acima, né? Nesse patamar? Ele tem costume de pegar empréstimos? Então a gente entende aqui que são transações atípicas. E o banco tem a obrigação e os meios adequados para recusar essas transações. Tá? E a gente vai lendo aqui mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Responde o objeto de previsão de qualidade por fraude, tal, até o momento que ela chega e julga. Quer ver? Olha que interessante, ó. Aqui na hipótese dos autos, ela traz a situação justamente de uma pessoa que teve o aumento do cartão de crédito, né, que, ó, autorizou o aumento do limite das transações. Os caras convenceram o seu ageu e a esposa dele, se eu não me engano também está na ação, a aumentar o limite da transação, de modo que depois os próprios estelionatários fossem lá, fizessem a contratação de empréstimo e depois transferissem o montante. Aqui, ó, 59 mil. Porque de acordo com o limite de transações, talvez os criminosos não conseguissem fazer a transferência
que eles queriam. Então, eles induziram o consumidor a fazer o aumento dos limites das transações e depois eles, os próprios criminosos, fizeram a contratação do empréstimo e realizaram a transferência, que agora sim, com o limite um pouquinho maior, eles conseguiriam transferir, no caso aqui, quase 60 mil reais, né? Então, assim, vamos lá. O que a gente extrai desse acórdão aqui, até para poder a gente já finalizar esse vídeo, já está em 30 minutinhos, o que a gente extrai desse acórdão? Primeiro, a responsabilidade das instituições financeiras quando elas não detectam transações financeiras, empréstimos, transferências de dinheiro, PIX, quando principalmente destoarem do perfil do consumidor. Esse vai ser um argumento extremamente importante para você que é advogado se utilizar nas suas petições iniciais. Olha só, o perfil do cliente não é o perfil de alguém que solicita empréstimo. Ele já tem, inclusive, conta junto ao banco há mais de 8 anos. Não sei, vamos ver a situação pessoal do teu cliente. Há mais de 5 anos e nunca solicitou empréstimo. Nunca movimentou dinheiro acima de 5 mil reais. Nunca fez uma transferência acima de 2 mil reais. Por que motivos o banco autorizou e liberou crédito de um empréstimo de 50 mil reais? Por que motivo o banco autorizou a transferência de um PIX feito às vezes 10 horas da noite, porque o cliente foi vítima de furto, roubo, num valor de 15 mil reais? Assim, sabe? Então, essa decisão é extremamente importante para que vocês leiam depois com calma. Se vocês não tiverem o costume, aproveitem e passem a ter esse costume de ler com bastante calma. Principalmente essa parte aqui, que trata do perfil do consumidor e que essas operações, né, realizadas em sequência, em curto intervalo de tempo e em valores elevados, claramente destoam do perfil. E você vai bater nessa tecla. Nessa tecla. Esse é o argumento principal de uma ação envolvendo fraudes financeiras, fraudes bancárias. Tá? Perfil do cliente. Decisão extremamente importante do STJ e que vale a pena vocês lerem com bastante calma. Tá? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou deixar essa decisão salva na descrição do vídeo. Vou colocar inclusive o número, tá? E o link para vocês acessarem essa decisão e depois lerem com bastante calma. Quando vocês forem ler, olha que interessante, eu recomendo que vocês leiam a partir daqui, ó, do voto da relatora, tá? Que fica da página 8 em diante. Lê do voto da relatora para baixo e lê com bastante calma, tá? Se vocês quiserem, não precisam nem ler a hipótese dos fatos, porque aí seria já o julgamento relativo ao presente recurso especial. Lê tão somente a parte jurídica aqui, o que ficou decidido pela ministra Nancy Andrighi. Eu já adianto para vocês, ela literalmente decide com base nisso aqui, ó, dever de segurança do consumidor na prestação de serviço pelas instituições financeiras. É basicamente nisso aqui que ela decide. Tá? É isso aqui que ela usa como argumento principal para poder julgar esse RESP, de modo a atribuir às instituições financeiras responsabilidade pelas fraudes bancárias. A gente já tinha, olha que interessante, a súmula 479, que trata da responsabilidade das instituições financeiras, tá? Por fraudes cometidas no âmbito das operações bancárias por terceiros. Só que, ainda assim, essa súmula era afastada em muitas situações, tá? Pela dificuldade probatória e tudo mais. Essa decisão, ela é uma decisão extremamente importante e eu quero que vocês se utilizem dela para defender os interesses dos seus clientes em ações envolvendo fraudes bancárias, tá bom? Perfil do consumidor, dever de segurança, ataca isso de uma forma bem forte para vocês conseguirem responsabilizar o banco, principalmente, tá, na declaração de inexistência daquela contratação indevida, por exemplo, e aí declarar a inexigibilidade daquele débito que está sendo às vezes cobrado mensalmente para o teu cliente, tá?
com a devolução de eventuais valores que forem debitados da conta, inclusive daquelas verbas que já estavam previstas na conta do cliente antes da fraude. E aí você comprova isso por meio de um extrato bancário. Pega lá, qual o valor, qual a data da fraude? Foi dia 14. Então pega um extrato até dia 13, tá, no banco do cliente e comprova quanto que ele tinha na conta. Porque se aquele valor foi de fato retirado, o banco tem responsabilidade em danos materiais de devolver aqueles valores, tá bom? Então, assim, decisão super importante, vou deixar para vocês aqui darem uma analisada com calma, mas seriam basicamente esses os apontamentos que eu queria fazer com vocês, tá bom? Um abraço, pessoal, até o próximo.